Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Que Você Viu, um podcast exclusivo aqui do canal do Erd. Hoje de um jeito um pouco diferente. Inclusive, se você estiver escutando esse episódio no seu agregador de áudio de podcast favorito, a gente recomenda fortemente que você depois assista com imagens no YouTube. Você não vai perder nada, tá? Ouvindo o podcast aqui no seu carro, no ônibus, onde quer que você esteja. Mas é porque hoje a brincadeira vai ser um pouco mais visual. Então você vai absorver um pouco melhor a experiência se você estiver assistindo a gente em imagens lá no YouTube. E quem vai estar aqui comigo hoje para fazer essa brincadeira visual de um jeito diferente é meu parceiro de sempre, meu querido amigo Brunão. E aí, Brunão, como é que você tá, meu velho? E aí, Ed, eu tô bem, cara. Cara, hoje eu tô com muita energia, super animada. Tem vezes que eu chego cansado, mas sempre com a vontade de gravar. Mas hoje, além de estar animado, eu tô descansado. Mas, E mas eu sei o motivo da sua empolgação, Bruno. É porque hoje vai ter filme de terror envolvido na brincadeira. é verdade, como o Ed já deu uma dica, a gente vai fazer um negócio diferente com um tema relacionado a terror. Então, é isso, velho. Eu tô super animado. E eu acho que, sem mais delongas, esse é o que você viu. Antes de mais nada, muito obrigado você que acompanha a gente aí toda semana, você que escuta a gente no carro, no transporte público, no metrô, na academia, correndo no parque, lavando a louça, arrumando a bolsa das crianças para outro dia, enfim. Você que ainda não segue a gente, que caiu aqui de paraquedas, aproveita para seguir o canal do Erd no YouTube, canal do Erd, no Instagram, @canal do Erd, TikTok, @canal do Erd, e também estamos aí em diversos agregadores de podcast. Aonde estamos, Brunão? Estamos no Google Podcasts, Amazon Music, Deezer e Spotify. E sempre lembrando, com imagens no YouTube. Hoje a gente vai fazer um rolê legal que eu e o Bruno a gente já tava há um tempão querendo fazer. Já tinha um tempão mesmo, a gente nunca conseguia encaixar. E aí hoje, no dia mais improvável da história da gente gravar, fora completamente da nossa agenda, no meio inclusive de uma agenda cheia de negociações aí, né, que a gente fez, que vocês vão ter aí em breve, ou eu não sei quando esse episódio foi ao ar, talvez vocês já tenham até assistido alguma coisa relacionada a essas negociações, mas enfim, vou deixar no ar aí. Hoje nós vamos fazer a primeira tier list aqui do que você viu. Estamos aqui para fazer a primeira tier list do que você viu. Para quem não sabe, tier list nada mais é do que fazer uma organização de preferência, uma classificação aí de temas aleatórios, um ranking, isso. E uma coisa que motivou bastante a gente foi que semana passada, da data que a gente está gravando hoje, o site Rotten Tomatoes, que é um site de crítica cinematográfica que tanto eu quanto o Bruno a gente acompanha, ele soltou aí os 25 melhores filmes de terror por ano, a partir de 1998. Quais foram os melhores filmes de terror de cada ano, com avaliação lá dentro do site do Rotten Tomatoes. O Rotten Tomatoes, ele divide a opinião da audiência, pessoas normais que vão lá e votam no filme, e uma média de nota dos críticos que assistiram os filmes e fizeram suas críticas positivas ou negativas sobre esses filmes. Então, eles pegaram aí 25 filmes de 1998 para cá, e eu criei uma tier listzinha aqui na minha conta, na conta do canal do Erd, aqui no site do Time Maker, com esses 25 filmes. A carinha desses 25 filmes está aqui embaixo. Bora falar quais são os filmes, Brunão? Fala pra galera aí quais são os 25 filmes que estão nessa lista aí. Depois eu vou explicar qual vai ser o nosso desafio da brincadeira aqui hoje. Tá, vamos lá. Pra quem tá no YouTube, tá conseguindo ver mais ou menos a lista ali embaixo, ali no canto inferior da tela. Mas a lista tem o Babadook, o Ringo, ou The Ring, que é o... Como é que ficou o O título Chamado. mesmo? O Chamado, isso mesmo. Audition, que é um filme asiático de um diretor que o Ed gosta bastante.
Ginger Snaps, que no Brasil, se eu não me engano, ele ficou conhecido como Possuídos. El Espinha del Diablo, a Espinha do Diabo, que é do Del Toro, né? Aí tem O Extermínio, que eu acho que muita gente pode conhecer como 28 Days Later. O próximo é A Tale of Two Sisters, outro filme asiático. Que no Brasil ele chegou como o nome de Medo. O nome do filme no Medo. Brasil veio como Medo. Esse é o nome dele nacional. Caraca. Aí o Shaun of the Dead, que é o Todo Mundo Quase Morto, é isso? Não. Isso, todo mundo quase morto. Todo Mundo Quase Morto. Tem o Abismo do Medo, clássico, muita gente conhece esse. O The Host, que como é que ficou no Brasil? O Ed, tu Hospedeiro. lembra? O O Hospedeiro. Hospedeiro, né? Let the Right One In, que é o Deixe-me Deixe-me Entrar, entrar. Deixe-me entrar. só que Versão sueca, original. a versão sueca original. Cabin in the Woods, que eu também não lembro o título em BR, O Segredo da Cabana. O Segredo da Cabana, boa. Green Room, que eu acho que chegou assim com esse nome Chegou mesmo. Green Room mesmo. Acho que foi tipo Green Room, zona de alguma coisa, tipo uma viagem assim. É, Mas é Green Room. Train to Busan, que foi o Invasão Zumbi, né? Invasão Clássico. zumbi. Famoso Invasão Zumbi. Se eu não me engano, foi isso mesmo. Invasão Aí tem zumbi. o Get Out, que a gente carinhosamente chama de Run, que é o Corra. Tem nada a ver o Run, né, com o título, Nada mas a é ver. muito bom. É, nada a ver. O Um Lugar Silencioso, parte um. O Us, que é o Nós, do Jordan Peele, outro filme dele na lista, né? His House, que também não lembro o título em BR. É... A gente tinha olhado agora. Pesquisando ao vivo. Tô pesquisando ao vivo aqui, ó. Você vai vendo aí, ó. Para quem É, tiver no o que YouTube, ficou para trás. o que ficou para trás. Um Lugar Silencioso, parte 2. A versão americana do Deixe-me Entrar. Que aí ficou, em vez de ser Let the Right On In, ficou Let Me In, que é É, só. Que aí virou Deixe-me entrar. O original é Deixe ela entrar. Tem essa Hum, diferençazinha. só. O The Conjuring, que é a Invocação do Mal. X e Zumbilândia. E aí, só reforçando que tem dois filmes dessa lista que a gente já colocou ali na. Pra quem tá acompanhando no YouTube, consegue ver que a gente já colocou ele numa categoria de filmes que a gente não viu. Que é o Sightseers, que eu não sei como é que ficou o nome desse filme no Brasil, e o Orfanato, que é um filme espanhol que tanto eu quanto o Brunão, a gente tem a sensação de que a gente assistiu. Só que o Brunão tem uma memória de uma coisa, eu tenho a memória de outra, então a gente, em comum acordo, decidimos dizer que a gente não viu o filme para não correr o risco da gente estar confundindo e falar besteira aqui. Então, Exatamente. isso posto com esses 25 filmes aqui, qual que vai ser o nosso desafio? Comentar esses filmes, né, do que a gente assistiu, falar o que, que a gente gosta, fazer aquelas críticas mais informais mesmo, que a gente traz aqui de um jeito muito mais leve, muito mais bate-papo para vocês, para caso você tenha interesse, você procurar esse filme depois. Só que a gente vai organizar esses filmes aí dentro de uma brincadeira, de um desafio muito legal. A gente vai ter que pegar esses 23 filmes, porque dois a gente já excluiu da lista, e dentre esses 23 filmes, que foram esses que a gente falou para vocês, a gente vai ter que decidir juntos qual que é o melhor de todos, os três que são lendários, cinco que são excelentes, nove que são bons e cinco que são irrelevantes. E aí, para quem já acompanha o podcast aqui, o que, que você viu já há algum tempo, sabe que normalmente eu e o Brunão temos opiniões um pouco distintas com algumas coisas. A gente não tem um terceiro participante para servir como fiel da balança e, e desempatar, às vezes, ali umas escolhas. Então a gente vai tentar usar meio que argumentação e diplomacia de um jeito muito característico e peculiar das nossas conversas particulares, que com quase todas as vezes que a gente senta para conversar sobre um filme ou uma série, a gente tem na nossa vida corriqueira, para a gente poder é, é, discutir aqui os nossos filmes. Brunão, tem algum específico que você queira começar desses assim? Que você, velho, pra mim é inegável tal filme. A gente pode até depois, por exemplo, como a gente tem que escolher um que é o melhor de todos, a gente pode até colocar mais do que um lá em cima, só que depois a gente tem que remexer a lista. Mas tem que acabar do jeito que tá aí.
Fechado? Com um só, com 1, 3, 5, 9, 5. Não varia, tipo, não, vamos colocar aqui 10 bons e 4 irrelevantes. Não. É um melhor de todos, 3 lendários, 5 excelentes, 9 bons e 5 irrelevantes. É isso. Fechado? Fechado. Cara, então, eu acho que a gente pode começar. É, pelo que eu vi, é bom a gente fazer fora da ordem, né? Até por da ordem que tá aparecendo ali, Não. justamente para não sair queimando os de cima. Não queimar cartucho, né? Sinceramente, eu acho que a gente pode já colocar dois, para mim, nos cinco irrelevantes, mano, que é justamente o Let the Right One Win, Let the Right One In e o Let Me In. O sueco. O sueco e Os dois, os vamos eliminar dois. logo os dois, Tu coloca os dois como irrelevantes? Eu coloco, eu não acho grandes filmes assim, não. Ó, O... esse aqui vamos matar logo. Então, o Deixe-me Entrar, que é o americano, concordo com você da gente colocar como irrelevante. O sueco eu acho E... bom. Mas é O porque, su- tipo, é como tu falou antes da gente gravar, são todos filmes muito bons, né? É Pô, verdade. são os Foi melhores o de cada desafio ano. da lista, exatamente. O grande lance, a grande brincadeira era essa, né? Não, só que, tipo, é difícil colocar nos irrelevantes, mas eu acho que, porque assim, pra mim, esses estão abaixo e eu colocaria os dois nos irrelevantes. Não porque eles são ruins, mas, tipo, como eu falei, não são grandes Ok, filmes, mas são passou, né? bons filmes. Vou colocar os dois Mas. lá. Vou colocar os dois lá. Só que eu vou deixar o Deixe-me Entrar aqui em primeiro, porque se a gente tiver que fazer um remeleixo, pelo menos ele é um que eu subiria pra bom. Eu Tá, colocaria ele dentre os 9 bons. Beleza? tá bom. É, Vamos ver aqui. Eu quero que você já mate pra mim aí na lista. Aonde você colocaria Ginger Snaps? Caraca, hein? Olha, eu preciso comentar uma pequena historinha do Ginger Snaps. Nesse podcast de meu Deus, no passado eu já falei que na minha época da saudosa Transvídeo, locadora famosa do Paranoá, eu alugava vários filmes de terror e tudo mais, e esse é um dos filmes que eu lembro de ter alugado. Só que eu só lembro agora que eu vi na lista esse Ginger Snaps, porque assim, por muito tempo, cara, eu tinha a memória desse filme, só que eu não fazia ideia de quem atuava, não fazia ideia de qual era o nome e tudo mais. Quando o Ed é, mostrou a lista desses filmes e eu vi o Ginger Snaps, eu falei, caraca, eu já vi esse filme e ele é muito da hora. E aí eu fui atrás, pesquisei e foi por isso que eu falei que no Brasil ele ficou conhecido como Possuídos, que eu me lembrava que era mais ou menos algo assim. E são três filmes assim, aqui tem só o primeiro que é o melhor. Que é, E inclusive, eu ele é o primeiro da lista, tá? Ele é o filme de 1998. Lá no Rotten Tomatoes, o primeiro é ele. olha aí. E eu lembro de gostar bastante desse filme. E dando uma olhada rápida aqui pelos outros filmes, eu vou colocar ele em bom, porque eu gosto desse filme, só que eu não acho que ele seja excelente e tudo mais, até porque tem outros filmes ótimos na lista. E acima dos cinco excelentes já é o melhor de todos, né? Porque a tela tá Isso. Melhor de sobe só um todos, pouquinho. melhor de todos, 3 Os três lendários, lendários. 5 excelentes, 9 bons, 5 irrelevantes. Talvez eu tenha que mudar isso aí depois, mas vamos pro próximo. Tá. Eu vou puxar aqui então. Eu já vou começar polêmico, tá? E eu já sei o que você vai puxar. Eu vou puxar o Espinha do Diabo, Ah, que é o do Del Toro, que é um filme espanhol que conta a história de um moleque que ele acaba indo para um. Como se fosse um orfanato, né? Tipo uma escola. Como é que é o nome? Aquelas escolas de tempo integral, que o moleque fica, tem um tipo um internato, né? internato, Que o exatamente. moleque vai e ele lá ele descobre um monte de gente, uns padres lá, uns funcionários meio violentos assim, e ele começa a enxergar o espírito, um fantasma de um moleque que foi morto lá dentro. E esse moleque começa, quando ele tem essas visões com esse moleque começa a dar pistas do que rolou com ele, sacou? De como que ele foi morto, do que ele passou, e esse moleque começa a investigar a história desse filme. É um filme que, tipo assim, ele é passado meio que num período da guerra, lá na guerra da Espanha lá, e ele traz essa mescla, tipo, de ser um terror com a visão pura de uma criança, saca? Descobrindo uma situação violenta e super pesada que rolou com esse menininho, assim.
mesmo sendo um filme do Del Toro e tal, o Del Toro fez coisas fantásticas, ganhou o Oscar esse ano com o filme do Pinóquio, mas eu deixo ele no irrelevante ali também, porque dentro da filmografia dele é um filme que talvez poucas pessoas conheçam, por mais que seja um filme ok, eu acho que a gente precisa tomar decisões sobre filmes irrelevantes, então é um que eu jogaria pro irrelevante ali pra também já matar uma fileira. Manda aí, escolhe outra aí, Brunão. Cara, só comentando rapidinho desse aí, eu tinha memórias dele, assim, eu assisti esse filme, mas eram memórias bem turvas. E tu comentando o plot do filme e tudo mais, eu lembrei mais do filme. E eu até lembrei que o telefone preto me lembrou um pouquinho ele, né? Que é justamente isso e Sim. tudo mais. Você tem os espíritos das crianças dando umas dicas e sobre uma violência que aconteceu no passado e como é que ele vai sair daquela situação e tudo mais. Enfim, e eu também colocaria aí também. Não é um filme que me marcou, não. Agora, puxando, eu acho que dá pra gente ir pegando uns que estão aqui porque tem a temática de horror, mas não são filmes de horror. Boa. Então, vamos pegar o Zumbilândia. Eu Vamos. quero pegar o Zumbilândia. Você jogaria pra onde? Antes de você justificar. Onde você joga o Ah, Zumbilândia? eu jogo pros nove bons também. Beleza. Pô, é um filme muito Concordo, divertido. concordo, concordo. É um filme muito divertido, não é terror, como a gente falou, mas está aqui e eles consideram como sendo filme de terror. E como tem uma nota alta no Rotten Tomatoes, apareceu aqui nessa lista. Não colocaria nessa Acho lista. até que o Shaun of the Dead tem que ir junto, tá? É, tem que Que ir é o junto, tem que ir mesmo caso. junto. São filmes de É comédia, verdade. dois filmes de comédia com temáticas de zumbis que abordam esse universo de uma forma crítica, socialmente crítica. Todo filme de zumbi basicamente é uma crítica social à sociedade consumista que a gente vive, só que eles abordam de maneira o humor de uma forma diferente, né? O, o, o Todo Mundo Quase Morto com o humor britânico ali mais, como é que eu posso dizer? Mais formal, assim, uma coisa mais requintada, né? É. E o Zumbilândia, Classuda. classudo, e o Zumbilândia é uma coisa mais escrachada, mais norte-americana ali, mais pipocão, uma coisa mais blockbuster, que não deixa de ser, não é uma crítica, não é um ponto negativo, mas não deixa de ser uma característica muito peculiar do cinema norte-americano quando pega pra fazer filme assim, né? Sim, exatamente. É, não, eu concordo contigo, tem que estar os dois ali. Quer puxar o Po- próximo aí? Posso ser polêmico, então? Eu vou quebrar teu galho, tá? O X é bom. Não vou querer brigar por ele no excelente. Tá no 9 bons. Se encher o 9 bons, a gente discute qual que a gente desce. Beleza? Sim, A senhor. gente fez um podcast específico falando do X. Inclusive, é o nosso episódio mais escutado aqui no podcast até então. Se você não viu, procura aí depois lá no YouTube ou no seu agregador. Tem um episódio em que a gente fala do X, A Marca da Morte, onde eu achei um dos melhores filmes do ano e o Brunão achou um dos piores filmes do ano. Então a gente tem um debate com argumentos muito interessantes para os dois lados, porque nem eu nem o Brunão estamos certos. A gente apenas teve impressões e gostos diferentes e argumentos que sustentam os dois lados da moeda. Então, vou deixar ele aqui em bom, porque de maneira geral, no Rotten Tomatoes foi o melhor filme de terror de 2022. Mesmo tendo outros filmes aí que poderiam ter entrado, foi o filme de terror mais bem avaliado em 2022. Então vamos deixar ele aqui em bom. Se a gente precisar descer ali um para irrelevante, depois a gente vê o que que a gente faz. Não, eu acho que ele tá num lugar estratégico, porque tu acha ele um bom filme e eu super colocaria no Eu irrelevante. acho ele excelente, tá? Eu deixei ele Tá. no bom para ficar no meio termo, mas eu acho ele excelente. É, não, boa, porque se tu fosse colocar no excelente, ele estaria uma casa acima, se eu fosse colocar no irrelevante, ele Exatamente. estaria uma casa. Então, eu Fica no aceito meio ele tá no termo. meio termo. Tá no meio termo, tá ótimo. Show de bola. Antes da gente continuar, sobe só um pouquinho para eu repassar para o pessoal que está no Spotify e não tem o auxílio visual do YouTube. Manda ver. Lembrando que as categorias começam lá no topo, dos melhores dos melhores. Tem o melhor de todos, que vai ser um único filme, e não tem nenhuma até agora. Os três lendários, que vem logo abaixo, também não tem nenhuma até agora. Os cinco excelentes, nenhuma até agora. Logo abaixo tem os nove bons, que tem Ginger Snaps, que é possuído, ou é possuídas, se eu não me engano.
Zumbilândia, Todo Mundo Quase Morto e X, A Marca da Morte. Logo abaixo tem os 5 irrelevantes, que tem 3 filmes, é Let the Right One In, Que é que o é Deixe Ela Deixe Ela Entrar, né? Entrar. Isso. Tem o Let Me In, que é Deixe-me Deixe-me Entrar, entrar. e o A Espinha do Diabo, do Del Toro. Esses são os 3 que estão nos 5 irrelevantes. E não vimos, tem Sightseers, que, de novo, a gente não lembra como que ficou isso em Eu não PTBR. sabia nem que esse filme existia, mano, na real. É, eu também não. E o Orfanato, que a gente acha. Nós vimos, mas temos memórias muito turvas, e esses são os 2 que não vimos, e bora continuar. Bora lá. Puxa aí um aí. Desce só um pouquinho. Tô descendo. Isso. Hum, tá difícil, porque vou fazer uma confissão, tô querendo deixar os topos pro final. Então, que tal se a gente puxar o Cabinet Woods, que eu esqueci o nome? O Segredo da Cabana. Você vai O querer puxar ele Segredo pra da Cabana. irrelevante e vai dar B.O. Não, calma, calma. Eu acho que esse aí vai ser igual o X, a gente vai ter que fazer um, um meio de campo aí. Eu acho ele bom, tá? Eu não acho que ele seja excelente. Apesar dele ter uma ideia que eu acho incrível, que é um filme que meio que passa por todos os gêneros, que critica todos os gêneros, ele na verdade critica de uma forma geral a fórmula e a estrutura de quase todos os filmes de terror, como se fazer um filme de terror fosse basicamente você montar um joguinho de tabuleiro onde você joga um dado e escolhe o que que você vai fazer. Só que o filme ele acaba tomando partido de alguma forma para criar o filme que ele queria fazer, que era um filme tipo Jason, lá, né? Um filme slasher de um cara que persegue um grupo de pessoas numa cabana. E ele cria argumentos para justificar tudo que a gente já viu de todos esses tipos de filmes, assim. Então, eu acho que essa sacada de ser um filme que está criticando um filme de terror, dentro de uma estrutura do filme de terror, onde tudo que ele critica acontece com os personagens que estão fora dessa bolha, eu acho isso uma sacada muito boa, assim, saca, velho? Eu lembro que quando eu vi esse filme, eu falei, cara, que filme foda. E é um filme do Josh Whedon, né? Que hoje tá aí cuidando de filme de super-herói. Então, sei lá, mano. Eu deixaria aqui no bom, porque aí se tiver que brigar pra descer, desce ele, o X fica aí. Tá, Se passar de 9 bons ali e tiver que descer um, se bater 10 bons, tiver que descer um, a gente conversa se desce ele ou desce outro. tá bom, tá Mas bom. desce ele primeiro que o X. Eu iria assim. Cara, o final desse filme, ele é tão louco que é divertido, mas assim, a sacada do filme é realmente interessante, mas, pô, é uma sacada que tu cheira a quilômetros e tu saca quilômetros, então pra mim é É. meio, sei lá, batido, já era esperado. Mas é interessante, a ideia é interessante, mas eu colocaria ele nos 5 relevantes, porque, de novo, eu não gosto muito desse filme, pra falar a verdade, mas eu colocaria ele nos 5 relevantes, porque dessa vez eu acho ele realmente relevante. Tanto que ninguém, tipo, cara, ó, ninguém conhece esse filme aí, na moral. Só a gente mesmo. Então vamos fazer o E eu... seguinte, vamos deixar ele aqui então. Vamos deixar Tá, ele vamos deixar aqui. irrelevante. Tá bom. Porque aí vai passar de relevante e vai ter que subir um. E Tá, aí a gente força a fazer o inverso. puxa aí. É... Vou puxar, cara. Eu vou puxar o extermínio, tá? E Tá, eu vamos ver. puxo o extermínio pra irrelevante. Não que eu ache o filme ruim, mas especificamente essa lista desses 25 filmes, dentre os filmes de zumbi que tem aqui, que seria ele, seria o Zumbilândia, o Shaun of the Dead, Trent e Busan, esses 4 filmes de zumbi, eu acho ele o mais fraco dos 4. Se eu tivesse que classificar 4 filmes de zumbi, e os 4 filmes de zumbi são esses 4, para mim o Extermínio é o que fica em último, porque ele segue uma fórmula que acabou sendo muito. Não é, nem que, é meio padrão, né? Tipo, é o cara. Exaust. Tipo, que foi esgotada, que foi desgastada. Esgotada, Que é, foi exatamente. desgastada. Ele segue muitas batidas de filmes clássicos, onde filmes antes dele fizeram isso de uma forma melhor. Ele se beneficia do recurso da tecnologia, de ser um filme mais moderno e tudo mais. Tem um Cillian Murphy aqui muito bem no filme, que eu acho incrível, mas que
Sei lá, Tem um elenco muito estrelado, né? o episódio piloto do The Walking Dead, pra mim, é no mesmo nível desse filme, assim, saca? Tipo, o cara que dorme e acorda num mundo pós-apocalíptico com tudo fudido, assim, saca? Ele segue um pouco essa batida, assim. Eu acho que não é um filme ruim, tá? Não tô dizendo que ele é um filme ruim, é que a gente colocou essa nomenclatura de relevante só pra dar bait, pra fazer as pessoas ficarem com raiva da gente, mas assim, eu deixaria ele aí porque os outros filmes de zumbis que tem pra mim são melhores que ele. Não muito, mas melhores. Cara, eu tô contigo, o Extermínio pra mim fica nos cinco irrelevantes também. Tem um elenco estrelado, mas é como tu falou, sabe? Já era uma fórmula batida. Eu até ouso dizer que quando o Extermínio sai, que eu acho que é tipo o final da primeira década de 2000 ali, no É, meados de 2000 e pouco, é. 2009, Aham. 2010, não sei, não tô lembrado. A fórmula e zumbi já tava, como tu falou, já tava desgastado, o povo tava começando a cansar de zumbi, assim. O zumbi, cara, foi final dos anos 90, começo dos anos 2000, e todo, só tinha isso, só tinha filme disso, e É. acabou desgastando, então tô contigo, fica aí nos cinco irrelevantes. Puxa então aí agora, já que Irrelevantes completou 5 filmes. Caraca, véi. Na teoria não podemos mais colocar filmes irrelevantes. A partir de agora, qualquer filme que a gente quiser colocar como irrelevante, a gente vai ter que mudar algum de posição. Subir, no caso, porque não tem classificação pior aqui do que os irrelevantes. Tá, eu vou puxar um que é meio polêmico, porque eu já falei aqui nesse podcast que eu não gosto muito desse filme, mas eu sei que ele é aclamado, então, o Us. Como? Não tem mais como colocar nos cinco irrelevantes? Tem, pô, você pode subir o Cabin in the Woods pra bom e deixar ele irrelevante. Caraca, mas tá difícil subir um aí, hein? A gente pode, na Tá. real, eu entendo o teu, eu sei o que que tu vai falar do Us. Então fala aí. Quer colocar ele relevante? Coloque ele relevante, depois eu Não, faço uma não. O proposta. que que tu acha dele? O que que tu acha dele, Duas? Eu lembro que, tipo, que tu gosta, mas tu gosta no nível excelente. Não. Eu gosto no nível de Deixe-me Entrar ser melhor que ele. Caraca, É. Mano, Deixe-me Entrar é incrível. Deixe-me Entrar, sem o sacanagem. sueca, O né? sueco é incrível. É incrível. É incrível. Eu não colocaria o Deixe-me Entrar em relevante jamais. Eu deixei ele porque eu sabia que ele ia sair dali. Eu tinha confiança nesse acontecimento. Eu Então vai. deixaria Us irrelevante, principalmente sabendo que o outro ótimo filme do Jordan Peele tá ali, que é o Get Out, a gente vai Uhum. falar ele daqui a pouco. E eu subiria o Deixe-me Entrar pra bom. Porque eu sei que você não acha ele excelente. Mas eu Mas colocaria eu o acho. Deixe-me Entrar em excelente. Eu acho que tu subir ele pro bom é justo, porque eu também gosto desse filme, e como tu falou, é melhor do que o americano, então, em bom, eu acho que tá bem colocado. O Deixe-me Entrar, cara, ele traz mais uma vez aquela discussão da pureza da criança no filme de terror, assim, saca? É a história de um menino que mora com a mãe. Ela constantemente está no trabalho, então ele fica muito tempo sozinho. Ele mora num condomínio que tem só um parquinho atrás. Ele mora numa Suécia gelada, que vive na neve. Ele sofre bullying na escola porque ele não tem amigos. E do nada ele conhece uma vizinha que é uma menininha. Só que essa menininha é uma vampira, velho. E aí o filme ele tem muitas. Ele sustenta muitas características dos mitos dos filmes de vampiro, né? Para ela poder entrar na casa dele, ele tem que conceder a permissão, por isso que o nome do filme é Deixe-me Entrar. Ela bate na janela dele, ele tem que falar, você pode entrar, senão ela não consegue invadir a casa dele. E ela mora com um cara mais velho, que dá a impressão de ser o pai dela, mas na verdade é o carniçal dela, é o cara que ela se alimenta para poder viver. E ela é uma criança, mas ela é um ser centenário, assim, que vive muito tempo. E ela cria um vínculo de amizade com esse menino, começando inclusive a proteger ele na escola, e ele começa a criar um senso de controle da própria vida, de começar a enfrentar os problemas da vida dele na escola, na vida como um todo, saca? E é um filme que ele trata muito dessa questão de amadurecimento, de relacionamento entre as crianças, como que um menino se vê no mundo sendo praticamente sozinho, solitário, saca? O americano,
ele esquece completamente essa essência e parte para um filme de vampiro característico com cenas de tentativas de jump scares meio que exageradas, apesar da boa atuação da Chloe Grace Moretz fazendo essa menina vampira, assim. Só que ele perde muito do, do dessa parte do terror mais racional, digamos assim, né? O americano ele é um terror muito mais visual, então eu sabia que ele não ia ficar ali entre os cinco relevantes, porque ele é um filme muito bom pra estar ali, naquele bolo ali. E o Us, que tu puxou, né, o Nós, apesar de ser um filme muito bom, eu acho que ele é um filme que ele tem uma tentativa de ter uma grandiosidade no que ele quer discutir, no que ele quer propor, no que ele quer falar, da questão dos doppelgangers, de existirem mundos invertidos, da possibilidade da gente estar preso em algum lugar sem que a gente saiba que existem outros de nós. Só que isso fica meio frouxo nas explicações, né? Então, como você gosta de falar, ele seria um terror alegórico, onde você precisa demandar de muitas referências extra filme para você conseguir absorver ele da melhor forma possível. Então eu deixaria ele no irrelevante não porque ele é ruim, mas é porque eu acho que os outros são melhores que ele. Perfeito, muito bem colocado sobre o Us. Eu acho que tá justo ali no Irrelevantes. E bora seguir. Vou pipocar logo, moleque. A audição do Takashi Miike é lendário. Vou É, puxar um lá para os três lendários porque o espaço ali embaixo está começando a ficar apertado. boa. Então, Takashi Miike é um dos diretores japoneses mais malucos que tem. Ele tem filmes de terror absurdos, ele tem filmes de ação malucos. Ele tem um filme policial chamado Escudo de Palha, que eu fiz até uma mini crítica rápida no TikTok, que inclusive foi um filme escolhido para representar o Japão no Oscar no ano que o filme foi lançado. Enfim, ele é um diretor super prolixo, prolífero, que faz filme pra cacete. Tipo, ele tem muitos filmes. Ele é Cara, é daqueles foda. cara, ele é daqueles cara, tipo, que faz um filme por ano fácil, assim. Hoje ele já tá mais senhorzinho, então ele não tá mais nem fazendo produzido como antes. Mas é um filme de 1999, cara, que, tipo assim, hoje qualquer filme que tenha cena de tortura bebeu em alguma referência do que o Audition fez, né? Vou deixar você falar um pouquinho, pelo menos uma sinopse e explicar um pouquinho pra galera aí do que se trata e depois a gente fala um pouquinho mais. Mas antes disso, você concorda que ele pode ficar ali no lendário? Nem que a gente tenha que descer ele depois, mas eu começaria com ele ali. Não, com certeza eu tô contigo. E o Ed vai me ajudar com a sinopsezinha, mas pelo que eu lembro, se eu não me engano, é um diretor, né, Ed, que um auxílio de uma. É de É, um- uma. De uma. é um cara que ele é um viúvo e um Ah, amigo é dele que é verdade. diretor de cinema fala pra ele assim, pô, bora fazer um teste como se fosse fazer um filme, que a gente chama um monte de Hum, menina pra tentar o papel, e aí a gente vê se você consegue escolher alguma menina pra você chamar pra sair e tal. Então esse amigo dele, que é diretor de cinema, meio que faz esse meio de campo e ele conhece essa menina que é a protagonista, que é aquela que tá na capa do pôster do filme pra quem tá vendo pelo YouTube. E eles começam a manter um relacionamento e do nada essa menina some, desaparece e ele começa loucamente a procurar pra saber onde essa menina tá. E depois disso ele descobre que ela tem um passado e uma história completamente obscura e bizarra, assim. E o legal desse filme é a quebra de ritmo que ele tem, porque os primeiros 30, 40 minutos de filme, se você entra pra assistir esse filme sem saber absolutamente nada do filme, tipo assim, cara, vamos assistir um filme aqui, tipo, e dar o play pro filme, a pessoa não sabe de nada do filme, ela vai achar que é um romance, tá ligado? Que é um romance asiático, japonês, de um cara que tá redescobrindo o amor e não sei o quê. E do nada o filme vira um terror psicótico, torture porn, do jeito que o Brunão curte, porque ela é muito sádica, velho. Então, tipo assim, o filme descamba de um extremo pro outro em 10 segundos, assim, saca? É absurdo. É absurdo. E pra mim é um dos melhores filmes de terror dessa lista aqui, pra mim é um dos melhores facilmente. Facilmente. Por isso que eu já topei jogar ele lá pro lendário e vamos ver o que que dá daqui a pouco. pois é, eu lembrava de fazer nas audições para poder achar uma mulher e tudo mais, mas eu tenho memórias meio turvas desse filme, mas eu sei que, como tu falou, tem Torture Porn, o filme da metade pro final vira outra coisa inesperada, e por isso eu concordo que ele tem que estar nos três lendários.
Manda outro aí. Cara, eu acho que a gente tem que parar de. Qual que é aquela palavra que tu usa? Muretar, não? Como é que é quando foge da raia? Eu esqueci. Ah, muretar, acho que é mais, não lembro não, tipo, Eu lembro que tu falou até num episódio passado que, tipo assim, não. Enfim, pra parar de jogar lá embaixo, eu vou jogar em um. Eu vou jogar um também em excelente. Eu coloco lá a Invocação do Mal nos três lendários. Oh, a invocação. É isso mesmo. Invocação do Mal, 3 lendários, tá? Três lendários. Às vezes eu confundo com o E outro que tem o Patrick Wilson, é o Patrick Wilson, né? Que que é tem. o Sinister. Não, Não, o Sinister é o sobrenatural. é Sobrenatural, Sobrenatural. exatamente, que ele tá lá também. É. Mano, Invocação do Mal, se não levar o melhor de todos, ele é o segundo melhor de todos aqui, tá? Sim. Para mim só tem um filme pra competir com ele aqui, não vou falar qual que é ainda. Mas eu ainda também não decidi qual, mas concordo muito assim. Fala um pouquinho aí, depois eu dou minha opinião sobre ele. Cara, Invocação do Mal é, adapta casos reais do casal exorcista, caçador de coisas sobrenaturais e tudo mais, que é o Ed e a Lorraine Warren, que eram muito famosos, assim, se eu não me engano, eles eram britânicos e conhecidos por ir em vários lugares, pegando vários casos de demônios, espíritos, possessões e coisas, casas mal assombradas, e eles adaptaram, né? E fizeram o primeiro filme, tem acho que quatro já, Invocação do Mal. Sinceramente, eu acho que dispensa a apresentação, não Não, é à já toa que tem, tá. já tem até os spin-off, né? Tipo, a É, Annabelle, a Freira, tudo saiu daí de dentro. exatamente, é o universo compartilhado aí do Invocação do Mal. E com certeza tem que estar lá no topo. Eu coloquei nos três lendários aqui, mas vamos ver como é que vai ser no final. Eu acho, inclusive, mano, que o Conjuring, o Invocação do Mal, ele é um filme que ele redefine o gênero, assim, saca? Eu acho que existe o cinema de terror antes de Invocação do Mal e o cinema de terror depois de Invocação do Mal. Assim como o Bruxa de Blair fez ali na década de 90, começando nos anos 2000, existe o cinema pré-Bruxa de Blair e o cinema pós-Bruxa de Blair. Então, é um filme que ele vai beber no básico, que é um filme assustador com uma história de uma casa mal assombrada, só que ele desmistifica todos os elementos disso. Ele faz um filme extremamente assustador sem apelar para jump scare, para jump scare com que eu digo assim, tipo, ele tem sustos de jump scare, mas nenhum jump scare ele é tipo aquele só o áudio do barulho aumentado ao máximo para você se assustar mais com o barulho do que com a cena do que você tá vendo. Ele É o que cria chamam tensão, de pode falar. jumpscare safado. É o que chamam Jumpscare de jumpscare safado, é. safado. Não tem jumpscare safado. Mano, eu lembro, eu contei isso em algum momento da minha vida falando sobre isso. Não sei se foi no podcast, se foi em algum vídeo que eu fiz. Eu lembro claramente de eu assistindo esse filme na minha casa com os meus amigos, velho. E teve aquela cena que a mulher desce no porão lá e tem a palminha atrás dela. Mano, o cara faz você tomar um susto simplesmente com uma batida de palma. E eu lembro que a gente parou o filme, os moleques falou, velho, irmão, para aí, por favor, que eu preciso fumar um cigarro, mano. Eu não tô conseguindo continuar a ver esse filme, assim, tipo, a gente mergulhou muito na tensão do filme. Então, tipo assim, é um filme imersivo, é um filme que para mim, ele redefine o gênero e a forma de você tratar o terror. Tanto é que ele faz isso muito bem no 2, ele faz isso muito bem no 3. O Brunão acabou de ficar com medo ali, olhou pra trás ali. Achei que Pra tu nem ia quem, reparar, pra mano. quem tá vendo do YouTube, mano, por favor, volta aí que você vai ver. Se quem tá vendo do Spotify, vai lá agora no YouTube ver essa cena do Bruno dando uma olhadinha pra trás ali, que ele deu uma assustada. É isso. O que tem pra falar do Invocação do Mal é isso. Puxa mais um Falou aí, pra eu tudo. beber uma água aqui. Sim, senhor. Só desce um pouquinho a tela para eu lembrar os filmes. Isso. Hum, hum, vamos resolver. Abismo do Medo. Puxa o Abismo do Medo. Pra onde? Eu acho que tá em bom, hein? Os nove bons. Perfeito. É um filme sólido, filme de criatura na caverna. Ahn,
Acho que é um filme que Cara, fala muito do poder das personagens femininas, assim. sim, porque Eu acho que se eu não me engano, o grupo inteiro, né, todas mulheres. Sim, pois é. E o filme de terror em si, ele sempre teve aquela estrutura de colocar a mulher numa situação de frágil, que precisa ser socorrida, que é a mulher que precisa ser ajudada, e a forma como esse filme trata a sobrevivência dessas mulheres com as criaturas dentro da caverna, inclusive é uma referência até de cinema de empoderamento feminino, assim, sabe? Eu acho que é um filme realmente muito bom, diferente, é claustrofóbico. Eu lembro de ficar agoniado vendo esse filme, assim, tipo, elas presas naquelas vielas que elas têm que elas precisam atravessar e passar para um lado para o outro. Elas se perdem, se reencontram e tal, assim. É um filme que eu acho foda. É uma capa, para mim, genial. É uma capa genial, assim, tipo, os corpos delas formando uma caveira, eu acho genial, assim, tipo. O cara que pensou esse design é muito foda, merece respeito. Sim, cara, a atmosfera do filme de ter as criaturas já é aterrorizante, mas como o Ed falou perfeitamente, é a claustrofobia. Esse filme, o Abismo do Medo, para mim, é a mistura de filme de terror, lógico, de criatura, mas eu lembro também de um filme que eu não vou lembrar o nome agora, mas é um filme muito famoso de uns mergulhadores que eles ficam presos numa caverna e os caras até começam a ter as doenças da nadador, que é alguma coisa que eles vão muito fundo ou ficam muito tempo debaixo da água, na água fria. E é um filme, tipo, muito famoso, bem. Eu acho que é dos anos 2000 ali, 2000, 2010, alguma coisa assim. E me lembra muito o Abismo do Medo, justamente por causa dessa claustrofobia que o Ed falou. Então, é, tipo, é um filme dois e um, assim, eu acho que é justo estar nos nove bons. Vamos definir aqui um lugar silencioso? Bora, os dois. Um é melhor que o outro. Com certeza. Você concorda que o primeiro é melhor que o segundo? Concordo, plenamente. Então a gente vai colocar irrelevante bom ou bom e excelente? Bom e excelente. Perfeito. Eu acho, cara, o primeiro Lugar Silencioso. Eu não colocaria ele como terror, né? Pra mim tá mais como uma ficção científica com É elementos de uma ficção terror ali e tudo científica. mais. É. Uma ficção É, científica com bons mas. sustos. Eu acho que. É tipo assim, é porque, pra quem viu o Lugar Silencioso, sabe que tem criaturas e são alienígenas, aparentemente. Né, que tem um meteoro caindo e tudo mais, e essas criaturas saem desse meteoro. Não é um alien, sabe? O alien eu coloco full terror, o terror espacial e tudo É, sim, mais. sim, sim. Pô, assim, o Lugar Silencioso não é, sabe? Mas é um ótimo filme. Eu acho que eu não colocaria na lista do terror, mas tá aqui porque, pô, foi o mais bem avaliado do seu ano. Então, o primeiro tá em Eu excelente. acho, inclusive, o primeiro mais terror do que o segundo. O segundo, pra mim, É, ele é mais um drama de sobrevivência do que terror, assim. O primeiro é muito mais terror, porque você tá sendo ambientado nesse universo, né? Tipo assim, de que qualquer mísero barulho que você vá fazer, tu se fode, assim. E, tipo, eu lembro de cenas marcantes, assim, tipo, deles estarem morrendo de fome, deles estarem precisando de mantimento, eles irem no mercado e, tipo, a prateleira de salgadinho tá lotada. Porque abrir um salgadinho é a parada mais barulhenta do mundo e eles não podem abrir um salgadinho, porque senão eles estão fodidos, assim, saca? show. Inclusive, cara, a interação do John Krasinski com a Emily Blunt, John Krasinski é o diretor do filme, né? É, e eu, se eu não me engano, ele roteirizou também, eles fizeram tudo lá. com a Emily Blunt, que é a esposa dele na vida real, mano, é incrível, assim, saca? Tipo, a forma como eles lidam com a necessidade de sair da zona de conforto que eles tinham criado, toda a proteção da fazenda deles lá que eles tinham criado, pra, tipo assim, velho, a gente precisa sair daqui, senão a gente vai morrer de outras formas. Eles começam a encarar o mundo de verdade, assim, o Lugar Silencioso 2 expande ainda mais esse universo, né? Eles têm um, eles têm um filho deficiente auditivo que, mano, tem uma das cenas mais fodas do filme, assim, tipo, o filme tem momentos marcantes, vai sair o terceiro agora, e com certeza vai ser Vai? vai ter o 3 pô. Não sabia, não. Vai ter o 3 vai ser, Ô, mano, louco. e vai ser incrível tipo, provavelmente vai ser o melhor filme do ano no Rotten Tomatoes quando sair, porque realmente é um filme muito marcante com um universo muito próprio, assim, que eu acho incrível, assim, e eu concordo que o primeiro fica ali em excelente e o segundo fica em bom. Tá massa. Vamos só passar de novo aqui, Brunão. Bora.
que a gente tem aqui nenhum ainda em o melhor de todos. Nos três lendários, a gente já tem o Invocação do Mal, do. Como é que é o nome do taiwanês chinês lá, safado? John, James não, Wan, calma aí. James Wan, James Wan. Invocação do Mal do James Wan, a audição do Takashi Miike dos três lendários ainda cabe mais um ali. Nos cinco excelentes a gente acabou de colocar um Lugar Silencioso. Nos nove bons a gente tem por enquanto Possuídas, Zumbilândia, Todo Mundo Quase Morto, X, Deixe-me Entrar, Abismo do Medo e Um Lugar Silencioso 2. Os cinco relevantes Deixa Ela Entrar, Espinha do Diabo, Segredo da Cabana, Extermínio e Nós. E ali nos dois que a gente não viu, Sightseers e O Orfanato. A gente tem 8 filmes para colocar, alguns espaços estão acabando. Brunão, sua vez de puxar. Eu puxei os dois Lugar Silencioso. Escolhe um agora que o bicho vai pegar agora, tá? Tem mais pra onde Vai. correr, não. O Mas eu acho que a gente vai acabar tirando um subindo dos cinco irrelevantes. que tu quer jogar ali em relevante? Cara, esse Green Room é o da banda que tem, se eu não me engano, uns nazistas e tudo mais. Exatamente esse filme. O que tu acha desse filme? Eu acho esse filme bom. Muito bom. Pra Eu mim, acho ele ele, bom pra também. mim, ele não é relevante. Vamos colocar ele no bom logo ali, então. É porque, tipo assim. Não, vamos colocar no bom então, vai. Fica no bom, eu achei Vamos colocar no que. bom, depois a gente vê o que que mexe. Tá. Não, mas eu Tem, acho que ele tem fica aí oito. mesmo. Tem oito. Cabem nove, tem oito. Tá. O Green Room, gente, pra quem não assistiu, conta a história de uma banda de punk rock que tá ali precisando de uma grana. Os amigos, inclusive é protagonizado pelo Anthony Yelchin, o Anthony Yelchin que fez o Capitão Kirk na refilmagem do Star Trek, o cara que morreu jovem lá, um- uma perda, tipo, o moleque morreu muito novo, morreu com menos de 30 anos, lá 20 e poucos anos lá nos Estados Unidos, na época que ele começou a fazer os Star Trek lá, os novos Star Trek, ele é o protagonista desse filme, e eles aceitam tocar num local lá. Quando eles chegam, é um bar nazista, tá ligado? Que acaba rolando um assassinato. E eles não deixam ninguém sair do local enquanto o líder dos nazistas não chegar e decidir o que vai fazer. E o líder dos nazistas não é ninguém mais, ninguém menos do que o Patrick Stewart lá, o Patrick Stewart, Não, é o o, Patrick prof, Stewart mesmo, o o professor professor. Xavier. O professor O professor Xavier Xavier. é o líder dos nazistas. E o filme vira um survival horror, sacou? Eles têm que começar a sobreviver a esses no meio dos nazistas. Só que, tipo assim, o que eu acho mais foda é que, tipo, o filme ele não puxa uma essência de survival horror, tipo um Massacre da Serra Elétrica, onde os protagonistas são burros e os vilões são unidimensionais, que parecem seres que não têm uma essência própria, um propósito de viver. Aqui é completamente diferente. Os protagonistas, eles têm as suas sagacidades, eles têm as suas malandragens, inclusive eles não são personagens é, totalmente bondosos, assim, e os vilões são os nazistas, mano. É um grupo de nazistas. Os caras são estudados, os caras são organizados, os caras têm suas regras, os seus códigos. Então, assim, é um filme que realmente impacta, porque a gente sabe o que esperar de um nazista e você fica muito angustiado com o que vem dali, né? É um filme incrível, assim, um filme até que passou em low profile por muitos lugares, porque é um filme que não teve tanto orçamento assim. Eu não sei nem se esse filme tá em algum streaming, mas se tiver a oportunidade de assistir, é um filme que eu recomendo muito, tá? Eu falando isso, fiquei com vontade até de colocar ele em excelente, depois de tudo que eu falei. Eu mesmo estou me convencendo. Mas vou deixar ele aqui só pra ficar apertado ali os nove bons. Caraca, e agora que tu colocou ele nos nove bons, eu ia até fechar os nove bons e. hum, Cara, eu puxo o Babadook pra ir. Pra onde? Os nove bons. Pegando a última vaga. É Eu vou, isso de- mesmo? eu vou deixar ali, porque se tiver que descer pra irrelevante, pra mim vai ser ele, tá? Ih! Eu acho o Babadook dos filmes de slow horror um dos mais fracos, assim. Não foi um filme que me pegou tanto. Talvez aqui entre aquilo que a gente fala, que a gente sempre fala sobre expectativa. Eu acho que esse filme foi tão bem vendido. O trailer desse filme é tão mais impactante do que realmente o filme oferece, assim.
Pra ser bem sincero, eu acho que ele impacta menos, ele assusta menos, e ele é um filme mais dramático que te leva a refletir muitas questões mentais e pessoais ali da relação daquela criança com aquele medo que ela tem do bicho-papão, do que simplesmente um bom filme de bicho-papão que te assusta. Não que ele seja um filme ruim, mas, por exemplo, a gente tem 9 filmes nos bons ali agora. Desses 6 que tem aqui, eu acho que pelo menos um deles eu colocaria em bom. Eu não colocaria pra cima. E aí a gente teria que descer alguém. Só que se a gente descer alguém, a gente tem que subir. Então, na verdade, o Babadook vai ficar aí. A gente vai ter que subir para excelente, né? É, não, mais ou menos. Eu acho que os que sobraram vai tudo pra cima ali, hein? É, vai ter que subir para excelente, pô. Vai ter que subir, porque irrelevante ali já tá com 5. Ou algum Não, então, irrelevante vai mas ter que trocar com o bom e o bom descer, não sei. A gente vai ter que fazer o bem bolado aqui. Porque agora, concorda do Babadook em bom? Eu acho ok. Babadook tá em bom. Tu que puxou o Babadook pra bom, né? Eu tô aqui te perguntando. Tu que... sim, pra mim ele fica aí. Fala aí, o que que tu acha dele? Cara, eu gosto do filme, sabe? A atmosfera que nem tu falou, da gente não entender da criança e a gente não entender exatamente o que tá rolando no filme até, né? Uma certa parte do filme. Eu gosto muito dele, só que, tipo, eu deixo ele em bom mesmo, não acho ele irrelevante. E, de novo, a gente coloca nos irrelevantes, não são filmes ruins, mas, enfim, são filmes que tem que ficar ali porque os outros têm um lugar garantido mais em cima. E é É, isso. Inclusive, eu quero puxar o próximo. vai, vai, Quero puxar o próximo também, que eu já vou jogar pro. vai. Pra quem tá ouvindo, só tá ouvindo pelo Spotify, o Ed tá aqui brincando com um dos filmes. Mas eu vou colocar nos 5 excelentes o Train to Busan, que é o Invasão Zumbi, se eu não me engano. Cara, pra mim, o melhor filme de zumbi dos últimos, sei lá, o melhor filme de zumbi desde Madrugada dos Mortos, assim, não saiu nada de muito legal depois. Eu gosto pra caralho de Madrugada dos Mortos e os filmes do Jorge Romero. Só que o Train to Busan, mano, quando, assim, foi uma grata surpresa, porque eu vi o filme e falei, caralho, que filme de zumbi foda, a gente tava precisando, e eu gosto muito de filme de zumbi, como eu falei, eu gosto muito do Jorge Romero, não só pelos filmes, mas por toda a influência dele em tudo que vem depois, e, porra, até Resident Evil, que o primeiro que tem o jogo, no caso, que tem mó cara de filme B e bem o filme do Jorge Romero, então eu gosto muito e eu super coloco nos 5 excelentes. Assim, para mim, esse aí é indiscutível e não desço ele para lugar nenhum. Nem tem que descer, mano. Eu concordo com tudo que você falou, sem tirar uma vírgula. Eu ainda adiciono que, tipo assim, tudo que a gente falou sobre filmes de zumbis serem batidos, desgastados, a gente já ter visto de tudo, ele consegue criar um pouquinho dentro ali desse subgênero, né? Acho que ele traz camadas que complementam a crítica dos zumbis nessa sociedade do consumo. Inclusive, é uma crítica muito forte do a própria cultura sul-coreana que está passando por esse processo de aceleração econômica muito forte como um todo, não só econômica, cultural, de tudo, assim, né? E a forma como eles retratam a paternalidade, né? Como eles retratam a figura paterna nesse filme é uma coisa completamente diferente. É um filme que traz uma reflexão sobre a figura do pai por meio de um filme de zumbi, saca? Tipo assim, até que ponto realmente um pai distante seria capaz de, 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 de se transformar por sua filha. E não só ele. Os outros personagens que compartilham, que ganham mini núcleos no filme ali dentro do trem, até que chega aquele momento que eles precisam sair do trem e eles começam a correr lá pela cidade e tudo mais. Ele cria muito bem esses personagens que orbitam por entre esse personagem protagonista e a filha dele, né? Então, é um filme incrível, que tem um final incrível, é um final absurdo, assim, tipo, que te faz julgar, questionar muitas coisas, que me lembra muito The Last of Us, né? Nesse aspecto, eu acho que bebeu na fonte ali, não tem como não dizer que não bebeu na fonte, mas
faz um bom uso dessa pequena referência de The Last of Us. Pra quem assistiu Trent Busan, né, que é o Invasão Zumbi, e jogou The Last of Invasão Us, zumbi. sabe do que a gente tá falando aqui. Brunão, então eu vou seguir aqui o caminho, eu vou começar a alimentar ali mais os excelentes, e eu vou puxar A Tale of Two Sisters para excelentes, mesmo querendo colocar ele nos três lendários. Eu sei que se eu colocar ele em três lendários é total clubismo da minha paixão por cinema sul-coreano, porque eu sei que ele tá na linha excelente é o suficiente. O A Tale of Two Sisters foi vendido no Brasil com o nome Medo, que é um filme que conta a história de duas irmãs que voltam para casa para morar com os pais depois da morte da mãe, e eles precisam lidar com uma relação complexa que elas têm com a madrasta delas. O pai é um cara mais apático, é um cara mais distante, que trabalha muito, e elas têm que lidar ali, mais ou menos no convívio diário, com a madrasta. Só que é um filme, mano, que ele tem muitas, muitos plot twists. Ele é um filme que tem muitas viradas. Ele é um filme que ele desenvolve uma história que no final é aqueles finais de filme que você só consegue ver uma vez. Porque, tipo, se você for ver a segunda vez, você já sabe o ponto. Tipo, tá ligado? Sexto Sentido? Quando você assiste uma vez, você fala, cara, que filme foda. Se você vê de novo, você já sabe que rola no final, ele muda completamente sua experiência. É mais ou menos isso. O Tale of Two Sisters teve uma refilmagem que foi O Mistério das Duas Irmãs, que é patético perto do poder desse, porque qual que é a força do A Tale of Two Sisters? A força do Tale of Two Sisters é tipo assim, ele é um filme que ele é difícil. Ele não é um filme que entrega tudo mastigadinho, ele é um filme que faz você pensar, ele é um filme que faz você se questionar, ele é um filme que, tipo, brinca com o que você acha, o que você não acha, com o que ele te mostra, com o que ele te esconde. E o A Tale of Two Sisters, o Mistério das Duas Irmãs basicamente pegou o original, mastigou e entregou tudo bonitinho pra você. Tipo, transformou ele num filme absolutamente acessível, cheio de jumpscare safado, assim. Então, esse original é dirigido pelo Kim Ji-woon, que é um excelente diretor sul-coreano e que, cara, não tá disponível, acho que em nenhum streaming, mas é um filme que vale muito a pena ser visto se você tiver aí disposição de ir atrás. Cara, super concordo. Tem que estar aí mesmo. Filmaço. E bora pro próximo. É tu, vai aí. Desce um pouquinho, deixa eu lembrar o que tá ali. Vamos, eu vou, cara, vou puxar o Ringo, The Ring, o chamado, Pra onde? os três lendários, né? Os Três Lendários? Os três lendários. É. Pra mim tem que estar aí. Deixa eu olhar pro que tá ali embaixo ali. Tá. Vai, teremos um jogo aqui, tá? Teremos um jogo. Porque eu acho que tudo que a gente pode usar, às vezes, de justificativa pra colocar o chamado japonês ali, a gente teria pra colocar o hospedeiro. Mas vamos falar do chamado primeiro. Chamado esse aqui, o Ringu, é o chamado original, né? O japonês, tá? Não é o da. Sarah Shagella, não é? Não, é uma loira, outra loira lá. Ah, Uma ela não outra tá no loira. primeiro, não. Não, é uma outra loira lá. Não lembro não. Quem Esqueci que o é a nome do. dela. É, ela é famosa, tá? Mas eu esqueci o nome dela. Eu acho que também é daqueles filmes que redefinem um pouco do terror, assim, saca? O terror japonês sempre teve uma força muito grande, tanto é que tem dois filmes aí, né? O Audition tá aí do lado, é japonês também. O Tale of Two Sisters e Train to Busan tá embaixo, são asiáticos, então, tipo assim, o cinema asiático como um todo sempre teve essa força de trabalhar o terror de uma forma muito, muito própria, muito diferente, sem amarras, sem dependência de seguir qualquer costume que seja, qualquer fórmula pré-concebida, né, dos filmes norte-americanos que a gente está acostumado. E ele cria essa narrativa extremamente sobrenatural, bizarra, assim. Ele me lembra um pouco de momentos até de Silent Hill, assim, quando você joga algumas coisas mais extremamente malucas e bizarras fora de um contexto onde seria possível isso acontecer na vida real. E o susto dele, o medo dele parte justamente desses princípios mais sobrenaturais, assim. E não um sobrenatural de ser um filme de fantasma, de monstro, de vampiro, de zumbi, qualquer coisa do tipo. É de ser algo que você fala, caraca, mano, como é que, tipo, isso. Como é que o cara pensou nessa porra, né? Então, tipo assim, eu acho que é um filme que realmente
é lendário, ele tem seu espaço aí, mas que talvez a gente tenha que conversar um pouquinho sobre ele descer de posição aí daqui a pouquinho. Sim, senhor. Ah, cara, chamado clássico. E é muito louco, né? Porque ele é totalmente enraizado no folclore japonês, assim. E tem muito. Cara, o chamado me lembra dessa do folclore que eu falei de yokai, né? De ter esses fantasmas, esses negócios diferentes, esses demônios diferentes e tudo mais. E então é completamente enraizado assim na cultura japonesa. E eu acho que arrisco a dizer até que o Ringo, ele é muito superior a qualquer outro chamado que veio, americano e tudo mais, ou continuações dos japoneses, justamente porque sei lá, o folclore japonês eu acho, tipo, muito aterrorizante, assim, e ter adaptado num filme é foda. Perfeito. Mano, eu vou puxar aqui, tá? Pode puxar. Vou puxar o His House, que é o que ficou pra trás, que a gente viu, que é o filme da Netflix. E aí eu vou arrumar uma confusão, porque pra mim não é excelente, tá? Pra mim ele é bom, ele é um filme bom. Ele conta a história de uma galera, de uma família africana. Se eu não me engano, eles são do Sudão, do Gabão, um país sul-africano, e eles saem do país deles para Inglaterra para fugir da guerra que acontece no país deles. E eles chegam na Inglaterra para poder morar numa vilazinha, numa cidadezinha onde eles recebem muitos imigrantes, assim. E lá eles precisam lidar com racismo, com xenofobia e com o fato de ter uma criatura sobrenatural que o filme deixa claro que é uma criatura meio que da cultura deles, africana deles, só que só o pai da família enxerga essa essa criatura, assim, a mãe não enxerga. Ou é o contrário, eu acho que é a mãe que enxerga e o pai não enxerga, alguma coisa assim, não lembro. Um dos dois enxerga, o outro não, depois de um tempo os dois começam a enxergar. Só que o filme ele desemboca para um ponto de virada no final do filme que é muito interessante, que tipo assim, tudo que eles tiveram que fazer para conquistar o que eles conquistaram e tudo que eles deixaram para trás para conseguir estar onde eles estão, mexe muito com a gente, assim, quando você para ver toda a realidade que tinha por trás do motivo da fuga, de como que eles conseguiram os vistos, os papéis, as autorizações para poder ficar legalmente na Inglaterra. Então, assim, é um filme que tem um contexto social muito forte por trás do, do, do subgênero do terror de Casa Mal Assombrada, assim, né? A criatura tem momentos de sustos muito impactantes, assim, cenas muito bem construídas, muito bem feitas, e é uma produção da Netflix que eu acho muito forte, assim, muito poderosa. Mas não acho que é excelente. Então eu coloco aqui em bom. Tem 10 agora, a gente vai ter que subir um, porque descer a gente não vai. Se a gente for descer, a gente vai ter que mexer com os de baixo. Vamos deixar assim, depois a gente vê o que a gente sobe, porque a gente tá acabando lá embaixo. Só tem dois filmes pra colocar. Eu vou deixar você puxar um e eu puxo o outro. Tá. Cara, não tem pra onde correr. Pode colocar o Get Out lá Não no tem pra onde melhor correr. de todos. Não tem pra onde correr. Caraca, queria dizer que foi planejado. Melhor de todos? O Corra. melhor de todos. O melhor de todos, mas eu coloquei aí porque, Vamos ó, que deixar eu aqui, imaginei. vamos deixar aqui Eu pra gente imaginei. discutir daqui a pouco. Mas vamos falar dele, mas vamos deixar ele aqui no lendário por enquanto, pra gente discutir daqui a pouco o que a gente faz com isso aqui. Tá. Porque o que eu vou Não, com fazer, certeza. Eu porque, imaginei que você ia colocar ele porque, eu, nos três porque, eu- lendários. porque o movimento que eu vou fazer aqui agora, ele vai gerar a discussão final da nossa tier list, do nosso programa de hoje. Uhum. Porque pra mim, o host também é lendário, tá? Não existe filme de monstro melhor do que O Hospedeiro. O Hospedeiro, pra mim, ele é o filme que redefine o gênero, o subgênero do terror de monstro. É um filme dirigido pelo Bong Joon-ho, que é o mesmo diretor de Parasita, que ganhou o Oscar. É o mesmo diretor de Okja, de Snowpiercer, enfim.
de uma pancada de filme foda. E o The Host, pra mim, cara, ele é um filme que, por mais que a criatura em si seja um CGI meio que hoje, se você vai assistir, você acha até mais ou menos mal feito, sim. Ele é um filme que ele cria umas camadas de interação e de desenvolvimento muito forte com os personagens humanos que têm que lidar com aquela criatura, né? Uma família, onde você tem uma medalhista olímpica, um cara que é um idiota que ninguém quer nada com ele e outros personagens lá. Eu foco nesses dois porque pra mim eu acho que foram os dois mais impactantes pra mim, assim, tipo, o tanto que a mulher, tipo, se culpa por ter sido medalha de prata numa Olimpíada, saca? Tipo assim, como assim ela não foi a medalha de ouro? Ela é medalha de prata e na família dela é como se ela não tivesse sido ninguém porque ela não ganhou, porque ela ficou em segundo lugar, saca? E aí, tipo, a criancinha dessa família é levada por essa criatura pro esconderijo dela lá, pro local onde essa criatura se esconde, e a família decide se juntar para poder salvar essa criança. É basicamente isso, sim, a história. E o filme ele tem um subtexto também de proteção ao meio ambiente, porque o que gera essa criatura foi um- uma forma errada que uma empresa norte-americana que tem base nos Estados Unidos descarta o lixo tóxico nesse rio e aí acaba fazendo com que essa criatura exista. Então, assim, ele tem muitas dessas críticas que são até sociais, que o Bong Joon-ho tem muito no filme. Ele tem uma crítica muito parecida com a Okja, quando ele faz o Okja da Netflix, do porco gigante que uma grande empresa quer pegar para poder fazer comida. Então, tipo assim, ele tem muito dessas discussões. E eu acho que é um filme que, pra mim, ele é lendário, assim, tipo, pra gente deixar a brincadeira legal aqui, tem que ter três lendários, a gente tem cinco. É pra ter cinco excelentes, a gente tem três. É pra ter um melhor de todos, a gente não tem nenhum. E é pra gente ter nove bons, a gente tem 10. Então a gente vai ter que mexer algumas coisas de posição aqui. Mas antes, eu vou deixar o Brunão começar a falar do Corra, que eu acabei atropelando o Brunão, porque o Brunão tinha puxado o Corra pra melhor de todos. Mas eu falei pra gente deixar ele lendário pra gente depois decidir, porque eu falei que tinha uma briga ali do que a gente ia colocar. Mas fala do Corra aí, Brunão. Por que Cara, que você inicialmente queria colocar ele melhor de todos? não, eu acho que antes de eu falar dele, vamos resolver os 9 bons, porque Vamos, tem 10 lá. vamos. Eu sei qual que eu subiria. Qual que você subiria? Let the Rhino in. Eu subiria o Deixa ele entrar. Pra excelente. Cara, vou até aproveitar para repassar os 9 bons pro pessoal. Quem que tá lá? Ginger Snaps, que é o Possuído, Zumbilândia, Todo Mundo Quase Morto, X, a Marca da Morte, Let the Right One In, difícil falar isso, Abismo do Medo, Um Lugar Silencioso Parte 2, Green Room, Babadook e His House, que não lembro como é que ficou em Que PTBS, ficou, o falou os que que ficou, o ficaram. que ficou para trás. Tá. Cara, eu acho que ele pode subir, porque o X eu não subo nem a pau. O Zumbilândia também não subo. O Todo Mundo Quase Morto não subo. Eu gosto muito do Ginger Snaps, o Possuídas, ou é Possuída. E eu gosto muito dele, mas não subiria também. Abismo do Medo, Quiet Place é um que talvez eu subiria. Ótimo filme. Mas beleza, beleza, tá resolvido. Vou deixar deixa ela entrar subir Deixa ele e tá entrar, o justo. grande vencedor da noite, hein? Grande vencedor da noite. Foi Começou subindo lá lá do. irrelevante e virou um excelente. E era onde eu queria colocar ele desde o começo. Ótimo. Imaginei. Agora aqui, vamos. DC, Fala os três DC1. lendários aí, os três lendários aí, Brunão. Os Tem. três lendários têm cinco, que é o Corra, Invocação do Mal, Audição, o Ringo, que é o chamado japonês, e o The Host, que é o. Como é que é o título O BR? hospedeiro, o Ed? hospedeiro. O Hospedeiro. Cara, tá difícil, hein? Tá difícil descer aí, hein? Eu sei qual que eu desço. Ah, Eu sei qual que eu desço e eu tenho dúvida de qual que eu subo. Mas eu desceria tá. o chamado. Tu desceria o chamada? Hum... Tá, tá, tô contigo. Vamos descer o chamado. O barulho atrapalhou aí? Não, Pegou? não, Então não tá. pegou nada. Então vamos fazer de novo. Porque a Tá. Catherine abriu a porta de cabelo e tá berrando lá. Eu sei Vamos, qual que eu vamos, desceria. vamos rushar então. Vamos rushar então. Eu sei Tá. qual que eu desceria o chamado. Tá, tô contigo.
Tô contigo até porque, mano, tem tanto tempo que eu vi o chamado que eu acho que eu falei umas besteiras dos meus comentários. Porque assim, eu tô puxando aqui os yokai, acho que são tipo uns espíritos, uns demônios, que é uns objetos de casa, assim, umas coisas aleatórias, sabe? É tipo pneu, que é espírita, um micro-ondas, sabe? Umas coisas assim. Eu acho que eu viajei no negócio do yokai. ah, Mas vamos descer. Mas, cara, eu gosto. Eu coloquei o chamado nos Três Lendários, porque, assim, mano, eu lembro que ele foi o precursor dos remakes americanos dos filmes japoneses, assim, Isso é basicamente. verdade. Ele Isso é veio, verdade. veio chamado, e aí o povo abriu os olhos pro Japão e pro J-horror, né? E começou a fazer um bando de filme Você me depois convenceu. dele, assim. Um Você me bando convenceu. de adaptação. Você me convenceu. Vamos deixar ele lendário e vamos descer o hospedeiro. Você me convenceu. Tá bom. E aí, Brunão, depois disso aqui, depois dessa sua explicação aí, eu concordo que o chamado teve mais impacto pro universo do terror do que o hospedeiro. Eu acho que. Até porque filme de monstro é menos revisitado do que os gêneros do chamado. E o chamado realmente ele foi referência, ele inspirou uma geração de filmes que veio depois, e inspirou inclusive refilmagens muito boas, né? O americano é muito bom, o primeiro, pelo Não, menos, sim, né? eu gosto. É, Eu gosto. Só que o japonês é muito superior. é. E aqui, gente, para vocês que estão aí ouvindo a gente no seu agregador favorito, e vocês que estão aí acompanhando a gente aqui no YouTube, vamos repassar aqui. Dos 25 filmes da lista do Rotten Tomatoes, onde eles colocaram os melhores filmes de terror, um por cada ano, desde 1998, eu e Brunão não assistimos o Sightseers e a gente ficou na dúvida sobre o Orfanato e preferiu não falar sobre ele. Os 5 filmes que a gente considerou irrelevantes nessa lista. Let Me In, que é o Deixa Ela Entrar. Me deixa entrar, né? Deixe-me entrar, Deixa-me entrar. a versão americana do filme. Espinha do Diabo, do Del Toro, Segredo da Cabana, Extermínio e Nós. Os 9 filmes que nós consideramos bons. O Ginger Snaps, Zumbilândia, Todo Mundo Quase Morto, X, Abismo do Medo, Lugar Silencioso 2, Green Room, Babadook e O Que Ficou Pra Trás, que é o His House da Netflix. Os 5 filmes que a gente considerou excelentes. Lugar Silencioso Parte 1, Invasão Zumbi, vai fazer eu rir toda vez. Invasão Zumbi, Medo, que é o A Tale of Two Sisters, uma tradução bizarra também. O Let the Right On In, que é o Deixe-me Entrar, o sueco, o original. E o Hospedeiro, sul-coreano, dirigido pelo Bong Joon-ho. E aí a gente tem 4 filmes nos Três Lendários, onde um desses 4 tem que subir para ser o melhor de todos. Os concorrentes são Corra, Invocação do Mal, Audição e o chamado, o japonês, o Ringu. Brunão, teça seus argumentos e qual desses 4 você subiria e por quê? Cara, eu já vou dizer que o Ringu não sobe, tá? A gente já subiu ele do excelente para lendário, ele já desceu, já subiu, mas daqui ele não passa. Tá nos Três Lendários. O que fica agora é briga de cachorro gigante. O Corra, Invocação e Audition. E, cara, Invocação do Mal, como o Ed já colocou, ele reviveu os filmes de o filme de temática sobrenatural, né? De possessão, de atmosfera sobrenatural. Então, é um filmaço. Ele não só reviveu, como ele fez, tipo, muito, muito bem e criou todo um universo, sabe? É um filme extremamente importante pro terror atual, pro terror, sei lá, 2015 pra cá, 2014 pra cá. Eu não lembro de que ano ele é, Eu mas acho eu que ele sei é que de assim, 2000, eu acho que ele é de 2013. Não tenho certeza, hum, mas eu acho que ele é de da 2013. última década, né? É, é. Então ele, cara, ele é tão competente que criou um universo e tem um bando de spin-off, tem um bando de continuação, Virou uma franquia, né? virou uma franquia e, cara, mas eu coloco lá em cima o... Não, antes de eu falar, né? O Audition é um filme inacreditável, assim, como o Ed falou.
e como eu vejo, são dois gêneros dentro de um filme. Lógico que isso acontece com muitos filmes, de ter vários gêneros, uma mistura de vários gêneros, mas é muito bem definidinho, sabe? Tipo, a primeira metade é um gênero, a segunda metade é outro gênero, e é maravilhoso, super merece estar nos três lendários. Mas lá, do melhor de todos, como eu já tinha jogado lá em cima, mas a gente ainda vai debater, eu coloco Corra. O Corra, eu não tinha visto nada parecido antes desse filme sair. Claro que provavelmente já existia o terror social, né, que o pessoal chama, e provavelmente a gente chamou aqui também quando a gente falou do Jordan Peele e tudo mais, mas esse filme é incrível, né? Ele aborda várias questões sei lá, de racismo, e, a apropriação mais do que cultural, né? É uma apropriação cara, de tudo que define o que é ser preto, o que é ser ah, afrodescendente, enfim. E não só isso, ele faz um terror com elementos de ficção científica, elementos sociais Um e, pouco até de sobrenatural, né? é exatamente sobrenatural e é maravilhoso, sabe? Eu nunca tinha visto nada parecido e como o Ed ama filmes de estreia e o Jordan Peele já chega com essa pancada, eu super coloco ele como o melhor de todos dessa lista, porque assim, se eu fosse fazer uma lista minha, provavelmente seria muito diferente dos filmes do Rotten Tomatoes. A gente respeita o Rotten Tomatoes e a gente consulta, gostamos da ferramenta, gostamos do site. Mas dos filmes que estão aqui, eu coloco como melhor de todos o Get Out, sabe? Eu acho que para mim, mesmo que tivesse um terror social antes, assim, eu não consigo lembrar, não lembro de ter visto. E na minha cabeça, como foi o primeiro que eu vi desse gênero, ele criou um gênero novo. E é por isso que eu coloco ele lá em cima. A Invocação é um filme de sobrenatural e tudo mais que já tinha, reinventou a roda, fez algo diferente, mas de algo que já existia. E para mim o Get Out fez algo completamente novo. O Ed, que é meu parceiro e manja muito mais de cinema e também manja muito de terror. Ele gosta de levantar minha bola falando que eu sou o cara do terror, mas ele também é o cara do terror. Mas é porque Se você tiver algum assiste mais terror. que eu, pô. Não, não, a gente assiste igual. Terror você assiste muito mais que eu, mano. É, eu tenho assistido muito mais. Mas tu lembra de. Então, assim, pra mim, o melhor de todos é Corra, Get Out. E eu quero te perguntar, tu lembra de algum terror social antes, assim, do que o Jordan Peele fez? Sei lá, um terror com esse elemento forte de cara, de comentar coisas relevantes pra sociedade, assim. É, terror em si, terror é meio foda, né? É, até porque pega uma Eu questão racial, não. porque se a gente for É, pegar não. terror social, provavelmente não. Tem outros filmes de terror que saiu antes dele que comentam outras coisas, sabe? Como você falou, o próprio host fala sobre, É, o His não House sei, é um terror social, não, mas eu acho que ele é essa pós. depois, né? Eu acho que ele É. é pós Get Out, né? O Us é. E segue a mesma linha, do mesmo diretor, inclusive. Eu acho que tem muita coisa que veio depois, né? Antes eu confesso que eu teria que dar uma pesquisadinha. De cabeça, não tem nenhum que me desperte uma luzinha assim. Pelo menos com essa questão racial, né? Porque É, como tu tava falando, The Host também tem essa pegada social, né? sim, sim, sim. Até por ser do diretor de É. Parasita. Você é um covarde. Você é um covarde, porque você foi no meu ponto fraco, velho. Eu tava cheio de argumentos pra defender outro filme e você foi no meu ponto fraco. Mas eu vou usar só um dos meus argumentos aqui pra Não, eu fazer quero ouvir você, todos. para você fazer refletir. Vou subir aqui. Qual que é o nome dessa tier list, Brunão? Pera aí que minha tela tá no meio rapidinho. Ah, 25 melhores filmes de terror por ano, desde 98. Melhores 25 melhores filmes de terror por ano. Entre Get Out e Invocação do Mal, qual que é mais terror, Brunão? Caraca, pergunta difícil, hein? Mas eu acho que, mesmo eu colocando o Get Out lá em cima, o Corra, a Invocação do Mal é mais terror, assim. Terrorzão clássico, né? Isso para mim era um fiel da balança assim, pra eu poder definir. Porque eu concordo com tudo que você falou do Corra, tá? Eu acho o Corra incrível, eu acho que o Corra sim, se ele não criou, ele solidificou um subgênero do terror. E é uma característica que o próprio Jordan Peele tem se sustentado muito, todos os filmes dele vieram sustentando essa questão do horror social. É...
Só que você me pegou no ponto fraco do filme de estreia, né, mano? Então, quando você para pra pensar que o cara meio que surge pro mundo de uma forma tão incrível, tão absurda, que trata todas essas questões que impactam, que trazem representatividade dentro de um gênero que já é marginalizado, que aborda o racismo velado, aborda o racismo estrutural, aborda as preconcepções do negro dentro de estereótipos e personas ali que ele deve seguir, como por exemplo, quando ele encontra com o irmão da menina, o cara fala, não, você é negro, você é forte, você deve lutar bem, então luta comigo. Então, tipo assim, os locais onde os personagens negros são colocados e a genialidade da cena final, né? Porque, cara, eu aposto a quantidade de dinheiro que você quiser, todo mundo pensou a mesma coisa quando viu as sirenes do carro de polícia chegando naquele final. Todo mundo pensou a mesma coisa, saca? Todo mundo pensou a mesma coisa. E isso é a maior prova de que o racismo estrutural existe, tá ligado? Por mais que você não seja uma pessoa racista e que você seja até uma pessoa antirracista, que enfrenta, que combate, no momento que você viu aquelas luzinhas piscando, você falou, cara, se fudeu, mano. A polícia chegou e vai levar ele, tá ligado? E aí o filme meio que foge disso. Então, Brunão, eu vou ter que concordar com você e vou ter que dizer que nessa lista, Corra é o melhor de todos. Dentre os 25 melhores filmes por ano do Rotten Tomatoes, Corra é o melhor filme. Mano, eu sou um safado, porque eu joguei. Eu joguei o do filme de estreia pra te pegar pelo coração, mano. Forte, pegou forte. Terminamos nossa tier list dos 25 melhores filmes de terror de todos os tempos a partir de 1998, segundo o site da Rotten Tomatoes. Para quem estiver assistindo aqui pelo YouTube, eu vou deixar o link da matéria do Rotten Tomatoes na descrição do vídeo para você poder clicar e lá ler, conhecer mais sobre os filmes e tudo mais. Mas vamos passar aqui como é que ficou a listinha, Brunão. Vai lá, de baixo para cima. Beleza. Lá embaixo, não vimos Sightseers e The Orphanage, o Orfanato. Depois, um pouco mais acima, os 5 irrelevantes foi Let Me In, Deixe-me Entrar, A Espinha do Diabo, do Del Toro, Cabin at Woods, que é O Segredo da Cabana, eu sempre esqueço os títulos BR, mano. O Extermínio, que é o 28 Days Later, e o Us, que é o Nós, do Jordan Peele. Os 9 Bons, Ginger Snap, que é o Possuídas, Zumbilândia, Todo Mundo Quase Morto, X, a Marca da Morte, O Abismo do Medo, Um Lugar Silencioso, parte 1, Green Parte 2, Room. parte 2, parte 2, parte 2. Ah, parte 2, perdão. Isso, parte 2. O Green Room, o Babadook e His House, que é o que deixamos para trás, é isso, Ash? Deixamos para trás. Ótimo. Os 5 excelentes. Lugar Silencioso, parte 1, agora tá certo. Train to Busan, que é o Invasão Invasão Zumbi. Zumbi. Invasão Zumbi. A Tale of Two Sisters, que é o Medo. Let the Right One In, que é o Deixa Ela Entrar. E o Host, que é o Hospedeiro, do Park Chan-wook, né? Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Cara, eu sempre confundo os dois. Os 3 lendários. A Invocação do Mal, Audição e Ringo, o chamado japonês. E lá em cima, no topo, ganhando a primeira tier elite do canal do Ed, o melhor de todos, Corra. É isso, gente. Deixem aí nos comentários, no Instagram, no YouTube, onde quer que você esteja assistindo a gente, a sua listinha, se você puder aí renomear, falar, ou pelo menos dizer se você concorda ou não concorda com a gente, se você concorda ou não concorda com alguma posição que a gente colocou. Se você assistiu o Sightseers ou o Orfanato e quiser comentar aí pra gente, contando pra gente se o filme é bom, se o filme é relevante, se o filme é excelente, se o filme é lendário, se o filme é o melhor de todos, deixa aí nos comentários. Agradecemos demais a sua participação até aqui, você que ouviu a gente até o final, você que acompanha a gente toda semana. Então, muito obrigado aí pela participação de vocês que levam a gente no carro, no transporte público, na academia, lavando a louça, passando roupa, tomando banho, arrumando a bolsa das crianças para outro dia, enfim. Muito obrigado a você que apoia os seus amigos da mesma forma que você apoia
as pessoas que você não conhece. Não é isso, Brunão? É isso. Muito obrigado por sempre estar com a gente. Apreciamos de verdade. Não esquece de, se gostou do episódio, dar 5 estrelinhas lá no Spotify, curtir, comentar, engajar no YouTube e no Instagram. A gente lê tudo, estamos prestando atenção em tudo. Não esqueça do TikTok, estamos lá no TikTok. O Ed mostra sua faceta mais cômica lá no TikTok. E é isso, beijocas. Quer compartilhar aqui um tema pra gente fazer uma tier list? Manda pra gente no direct lá no Instagram. Sugere um tema pra gente lá, fique à vontade, participe desse momento criativo com a gente também. Ah, não, eu ia falar, monte a sua e manda o link pra gente. É isso. Monte a sua tier list com um tema. E eu acho que também o Ed, não sei, vai tentar colocar a tier list lá na descrição do canal do YouTube e talvez no Instagram. Essa que a gente fez agora, que aí você consegue reorganizar ela do seu jeito. E Brincar do jeito que você quiser, né? Brincar do jeito que você quiser, manda o link pra gente via direct, ou até lá no Instagram mesmo, ou num comentário do YouTube, coloca o seu link lá que a gente vai estar de olho. E é isso. É isso, valeu e até o próximo episódio.